dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso podcast Conta Comigo. Aqui tratamos assuntos da área contábil e damos uma pincelada no mundo dos negócios. Hoje estamos com um convidado especial, porque todos os convidados que eu trago aqui são muito especiais. Mas esse ensinou muitos dos nossos profissionais na Juscom, então a gente tem um carinho enorme por ele e estamos felicíssimos dele estar aqui com a gente hoje. O Igor também vai me acompanhar nesse episódio e para a gente iniciar, o professor Lourivaldo vai se apresentar e o Igor fala um pouquinho dele, que todo mundo já conhece, e a gente começa, tá bem? Muito bem-vindo, professor. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Fique à vontade para se apresentar e depois a gente vai para o tema. Obrigado, Priscila. Obrigado, Igor. Eu não sabia que eu tinha feito bem para vocês, mas sim, muito. Me sinto altamente lisonjeado pelo convite e feliz por ter contribuído para a melhoria profissional do corpo de profissionais da Juscom. Aliás, a minha meta é essa, é melhorar a performance dos profissionais de contabilidade. Eu não costumo medir esforços para isso, até porque na minha vida profissional eu fui muito bem ajudado. Então, de uma forma ou de outra, eu quero retribuir. Obrigado novamente pelo convite. Imagina, professor. Me conta um pouquinho da sua trajetória. E hoje a gente vai falar sobre reforma tributária. Eu falo que a gente está fazendo um Netflix de reforma tributária aqui no podcast. Pois é. E é sempre bom trazer um olhar novo, uma visão nova. O senhor que está imerso aí no assunto. Fala um pouquinho da sua trajetória antes da gente começar. A minha trajetória ela é curiosa, né? Até porque eu costumo dizer que eu fui escolhido pela contabilidade, porque quando eu vim para São Paulo, eu tinha 17 para 18 anos, e eu estava na 5ª série, né, ginasial. Acho que nem é mais assim hoje, né? Eu sempre me confundo com essas fundamental. Mas aí eu vim para São Paulo com o propósito de estudar, mas assim, eu me considero um cara PhD em curso primário, né? Eu morei num lugar na Bahia que o nível mais elevado que tinha era a alfabetização, que era o curso primário. E eu nunca gostei de trabalhar em roça, né? E o que eu fiz? O meu pai me levava para a roça de manhã e à tarde eu ia estudar, mas eu fiz o 4º ano primário, porque lá era o nível mais alto. Então eu sou um PhD, eu sei tudo de 4º ano primário. Então quando eu cheguei em São Paulo, eu tive esse problema de estar muito velho, né? Eu era um dos mais velhos da sala. Arrumei um serviço no escritório de contabilidade, depois de outros no subemprego, e acabei conhecendo pessoas interessantes. Minha trajetória começou no escritório de contabilidade e eu comecei como um boy, e foi muito engraçado porque eu era boy, mas eu estava fazendo a 5ª série, então na hora do almoço eu ia fazer a minha lição de casa. A minha lição de casa é suba a escadinha, né? 1, 2, 3, 4, fazer gatinho, desenhando. E as pessoas que estavam ali, né, que me conheciam, olhavam para mim, mas que lição de casa que é essa? O que você está fazendo? Todo mundo universitário. E um dia uma menina pegou o meu caderno de lição de casa e saiu mostrando no escritório. Olha a lição de casa do Lourivaldo. E eu não entendi aquilo. Eu falei, mas eu não estou entendendo, eu estou estudando, né? Mas eu também nem levei aquilo pelo lado mal, porque eu não sabia que aquilo era um deboche, né? E também eu não sabia nem o que era uma faculdade, uma universidade. Mas eu fui estudando e graças a Deus consegui criar todos os meus filhos com contabilidade, consegui fazer o mestrado na PUC e já fiz alguns cursos no exterior. E me deparei com um cara muito interessante, que é o Darcy. Até hoje eu lembro do Darcy, que era o meu chefe quando eu era boy. E o Darcy foi um cara, não sei nem por onde ele anda, espero que esteja bem de saúde. E ele me deu uma oportunidade muito grande, que foi ingressar na área de contabilidade. Eu estava na 5ª série, ele precisava de um cara para fazer a parte de digitação. E eu consegui fazer um curso, né, de datilografia, né? Ainda tem até hoje o mantra, né? CLKJH, né? E aí a SDFG até hoje está decorado. E um dia ele mandou para eu ir na prefeitura fazer um trabalho, precisava preencher uma guia e tal, e ele me perguntou se eu sabia bater a máquina. Eu falei, rapaz, esse cara não sabe o que ele está mexendo, né? Eu peguei a guia na frente dele, coloquei na máquina e fiz assim. Ele falou, cara, você não é da Terra, você é um ET, né? Eu falei, não, é que eu sei bater a máquina assim, assim. E ele precisava de um cara para fazer a parte de digitação dos lançamentos contábeis. E ele falou, cara, eu preciso de um operador contábil. Mas imagina, 5ª série, né? Como assim?
Eu falei, pois, eu sou esse cara que você está precisando, né? E ele me deu essa chance de ser um operador, né? Mas eu não sabia nada de contabilidade, quinta série e tal. Mas ele fez uma divisão interessante, que até hoje eu tenho dúvidas, né? Porque ele dividiu os registros contábeis assim, o ativo era azul, o passivo era amarelo, o preto era despesa, o roxo era receita. Então, eu não sabia contabilidade, mas eu sabia cores, entendeu? E foi muito engraçado, porque ele falava, bom, eu sei que você está na quinta série, a gente sabe disso, mas você é rápido. E eu era muito rápido mesmo para executar as minhas tarefas. Então, eu vou fazer o seguinte, Lorivaldo, eu penso e você executa. Falei, rapaz, cheguei em casa, amanhã você é operador contábil, nem sabia o que era aquilo, né? Mas eu sei que chique, o nome estava chique. Na época eu sabia que era melhor que ser office boy. E eu fiquei muito tempo trabalhando com o Darcy, né? E ele pegava, depois que ele fazia o lançamento, jogava balancete, ficava olhando aquilo, eu ficava, meu Deus, o que esse cara consegue enxergar nisso daí? Eu não vejo nada. Mas eu fazia do jeito que ele mandava. Faz isso, né? E aí eu fazia. E é isso que o Darcy sai da empresa, porque ele arrumou um emprego melhor, ele era um cara altamente competente, além de ser uma excelente pessoa, e veio um outro contador, né? Veio um outro contador no lugar do Darcy. Só que o contador que entrou não sabia do tamanho da minha ignorância. Ele não sabia do tamanho da minha ignorância, então... mas eu continuava com as cores, né? Uhum. Ativo, passivo, despesa e receita, com cores diferentes. Então, na minha cabeça, o ativo era azul, o passivo era amarelo, e o preto era despesa e o roxo era receita. E eu fui trabalhar um domingo com ele, porque hoje é internet, vai por e-mail e tal. Na minha época não tinha isso, né? Então, o cara precisava mandar um balanço para os Estados Unidos. Você vê que gravou isso, está enraizado em mim. A empresa no Brasil chamava Gloenco do Brasil, nos Estados Unidos chamava Gloucester. E precisava mandar o balanço para os Estados Unidos. O diretor foi no escritório de contabilidade e falou, eu preciso do balancete para eu levar segunda-feira para os Estados Unidos. E aí não deu conta de fechar até sexta-feira. Esse novo contador me chamou e falou, dá para você vir trabalhar sábado? Para a gente concluir esse trabalho? Eu falei, lógico. Me senti orgulhoso por trabalhar sábado. Estou ficando importante, né? Ralamos no sábado, ficou faltando pouca coisa. Falei o seguinte, dá para você vir amanhã também, que é domingo? Eu falei, vem, lógico, fica tranquilo. Domingo, nós estamos lá ralando. Eu estou lançando o ativo era azul. A ficha caixa preencheu e eu fui no armário procurar as outras fichas azuis. Não tinha mais ficha azul. E eu cheguei para o contador e falei, cara, danou. Por quê? Porque não tem mais ficha azul. Ele falou, e daí? Eu falei, não, é que aqui o ativo é azul e não tem mais ficha. E eu não posso abrir, por exemplo, a conta de ativo com outra cor, porque foi assim que eu aprendi. Uhum. Ele falou, eu não sabia que ativo tinha cor. Foi coisa que tem. Olha o tamanho da minha ignorância. Isso criou um estresse, né? Entre nós, porque ele era meu chefe e eu tinha aquela cultura do Darcy. E eu falei, eu não vou abrir contra a ficha. Ele não conhecia como a máquina funcionava, mas eu conhecia. Mas ele sabia a contabilidade, porque ele era contador, né? Ele falou, abre com qualquer ficha. Eu falei, não vou fazer isso. Você me desculpa. Você vai fazer, sim. Eu não sei como é que funciona essa máquina, você vai fazer. Eu posso até fazer, mas você que está mandando, você assume a responsabilidade. Eu assumo a responsabilidade em tom árido, né? Uhum. Fui lá, peguei a ficha, abri e fiquei, nossa, esse cara é louco, esse cara não sabe nada. Ai, que saudade do Darcy. E teve um estresse, mas o balancete saiu. Na segunda-feira, ele chamou o seu Cláudio, que era dono do escritório, falou, eu não quero mais esse cara. Ele é ignorante, ele não sabe contabilidade, ele só é rápido, mas ele é burro. Nessas palavras, né? Nossa. Lógico, o seu Cláudio me chamou e me propôs, você quer voltar a ser boy? Eu falei, não, seu Cláudio, eu já não sou mais boy, já passei disso e tal, né? Ele falou, então, eu sinto muito, vou ter que te mandar embora, porque o cara não quer trabalhar com você. Ele me impôs, ou você ou ele. Eu falei, não, fica com ele. Ele sabe mais do que eu, tal, mas eu acho que está fazendo bobagem, porque o Darcy me ensinou assim e tal. E aí, deu nisso, né? Fui embora, fui lá receber na quarta-feira, ele me arrumou um outro emprego, porque ele gostava muito de mim, o seu Cláudio. Trabalhar com a mesma máquina. O que aconteceu? Cheguei lá na outra empresa, quando eu abri o carrinho das fichas de contabilidade, tudo branco as fichas. Aí o cara me contatou, só que eu não fui trabalhar. Fiquei com medo. Daí caiu minha ficha, eu percebi o tamanho da minha ignorância, né? Mas eu falei, vou estudar contabilidade. Estou até hoje estudando, entendeu? Muito Inclusive, bem. reforma tributária. E estou com uma dúvida se o ativo é ou não azul até hoje. Olha, para mim ia ser difícil desprender disso também, viu? Nossa, muito bom. Não conhecia essa história ainda, Pois professor. Ela pediu pra contar, né? Eu adoro pedir para as pessoas se Pois é, apresentarem né? como elas gostam, porque fica especial.
Sim. Igor, quer falar um pouquinho antes da gente começar? Primeiro, obrigado, professor, por vir aqui. A gente, acho que faz uns 15 anos que eu não encontrava com o professor. Aprendemos muito com o senhor nos cursos aí por aí, né? Em várias entidades aí. Tem uma turma lá na Juscom que até hoje tem aí memórias do seu curso por duas razões. Uma porque era bom mesmo e prático para resolver os problemas. E a outra aqui, ó, que o pessoal mais gosta, que era muito bem-humorado o curso. Então todo mundo lembra um pouquinho, né? Quando eu falei que a gente ia gravar, todo mundo, nossa, professor, nossa, ele é muito bom, que não sei o quê. Que bom, Depois a gente manda uma foto para eles. Fico feliz. Vamos lá. Professora, a gente olhando agora para o cenário da reforma, como tá lá na Juscom, onde já começou uma movimentação, né, para começar as entregas em janeiro de 2026. Na sua visão, o senhor diria que é apenas uma mudança de sistema ou uma mudança de regras ou as duas coisas? Não, é uma mudança de sistema, uma mudança de regra e principalmente uma mudança de paradigma. Essa reforma ela veio com força. Eu vejo, assim, eu não tenho nenhum viés político, eu não sou bolsonarista, não sou lulista, mas esse crédito vai cair no colo do Lula, até porque ele é o presidente atual da República, como ocorreu com o Plano Real, que caiu no colo do Fernando Henrique Cardoso. Eu acho que o Lula falou assim, eu vou deixar um legado. Eu tenho absoluta certeza que o nosso perfil profissional, a nossa performance vai melhorar muito. Essa burocracia que nós vivemos, se você vai, por exemplo, classificar um produto, isso aqui é um chapéu, mas ele tem uma aba azul, outro chapéu, o mesmo chapéu, mas tem uma aba branca, aqui tem um fio, um detalhe. Essa loucura, esse manicômio que nós vivemos de forma tributária, isso vai acabar para a nossa felicidade. Deus queira que cabe mesmo, porque você pega muito talento, assim, gente de uma inteligência ímpar, e que está preocupado com DCTF, com perder comp, está preocupado, por exemplo, com fazer um FD contribuição, uma ECF, sabe? É uma coisa maluca. Então, é muito talento desperdiçado. Com a reforma tributária, isso vai acabar. Vai simplificar também, né, a nossa vida. Vai simplificar a nossa vida. E para os empresários, né? Para saber o que vai pagar. Vai ser mais objetivo o negócio. Quando eu compro um determinado produto, eu sei o que é imposto, eu sei o que é produto. Isso é claro, e com uma vantagem. O contador não vai precisar mais ficar preenchendo guia, preenchendo obrigação acessória, preenchendo GIA. Isso é tudo feito dentro do split payment, que é uma forma de arrecadação. Isso vai ser muito legal para nós, né? Vamos sofrer um pouco. Por quê? Porque, na verdade, a gente vai ter essa mudança de paradigma. Nós vamos ter que mudar a nossa cabeça. E a minha já está entrando no clima, entendeu? Muito está entrando bom. No clima. Muita gente fala para nós que vai minguar isso, não vai acontecer, né? A gente ouve de empresas grandes até, isso assusta um pouco, porque a gente tem falado muito disso, a gente tem se preocupado muito para isso, se preparado, né, para essa mudança. E quando a pessoa fala assim, meu Deus do céu, onde essa pessoa tá? Não vai ter volta. Não tem, eu né? espero que não tenha mesmo. Né? Eu espero que não tenha mesmo volta, porque não faz sentido, né? Você vê que o nosso custo Brasil ele é muito alto. Porque eu tive a infelicidade de dar um curso no escritório de contabilidade para 40 pessoas. Tinha uma menina, uma advogada, e tudo que eu falava, ela perguntava como é que é DCTF, como é que é FD contribuição, como é que isso aí não perde comp e tal. E eu não sou desse universo. Eu tenho quem faz isso no escritório. Eu nunca fiz, por exemplo, uma FD contribuição. Eu ficava numa situação muito desconfortável. O meu assunto era, né, tributos na fonte. E ela perguntava, meu Deus, eu vou desmaiar aqui, eu não estou sabendo nada. E na hora do almoço, eu fui almoçar com o dono do escritório. E o cara falou assim, Lorivaldo, essa menina é uma inteligência inimaginável. É a melhor funcionária que eu tenho no escritório, é uma advogada formada. E eu contratei só para cuidar de obrigação acessória. Essa menina é uma gênia. É o maior salário do escritório. Eu almoçando com ele, olhei para ela. Ela não estava presente, mas quando eu voltei, eu olhei para ela e falei, que judiação. Você pega uma gênia dessa para fazer o quê? FD contribuição, DCTF, FD PIS e COFINS, essas porcarias. Como assim, meu Deus? Essa pessoa não podia ser mais útil, né? E é disso que eu estou falando. De repente, essa menina alavanca o escritório, que eu acho que é o teu caso, né? Que promove
É disso que eu estou falando, é crescimento. Eu não me sentiria nem um pouco orgulhoso de ser bom em FD contribuição. Eu não tenho orgulho em ser o melhor pé de couro do Brasil. Eu vou vomitar. É verdade, concordo. Aí essa parte, né, dessa complicação toda, né, puxando ali a gente não consegue entender, e é normal isso, só não é normal no Brasil, comprar alguma coisa e ver lá, ó, o imposto certinho, quanto que é e o valor do produto, né? Era pra ser normal isso, mas o manicômio não deixa. O manicômio não deixa, matou a charada. A ideia é chegar nesse lugar, né, a gente ter essa informação na mão e não aquelas estimativas lá que não bate com nada. Sim. E a gente já teve casos de empresas que desistiram, né? Empresas que vieram para o Brasil para trazer um produto novo e comercializar aqui, desistiram porque quando sentou e começou a vender a nível nacional, não consegue fazer preço. Não tinha como, por causa daquela loucura, né? Aí começam as ideias ali de, então por conta do CMS é melhor passar por aqui, aí distribui, aí faz isso, faz aquilo, né? Tudo isso muda também. Sorvete vira alimento para poder pagar menos imposto. Tudo isso daí, então a gente vai acabar com isso. Então a logística das empresas, ela deve ser toda repensada, né? Toda repensada, toda transformada, modificada. Eu tive um desprazer, quando eu falo escritório, audito uma empresa no Rio de Janeiro, é uma empresa francesa, e lá é uma indústria que é lucro real e tem uma empresa que é uma subsidiária que é lucro presumido. E tem um cara que vem da França todo ano auditar o Balanço do Brasil. Eis que em determinado ano a empresa chamou esse mesmo auditor, eu já conheci ele, eu não sei falar francês, ele também não sabe, hoje ele já fala português bem, né? Mas na época ele não sabia falar muito bem português, e aí ele veio para o Brasil para poder, ele só fazia auditoria societária e FRS. Ele não entrava no mérito da tributação. Por quê? Não, meu negócio é só societário e contábil. E eis que um dia o diretor dessa empresa do Rio de Janeiro, que é uma indústria farmacêutica, falou: Divaldo, você pode sentar com tal pessoa para poder falar de tributos no Brasil? Eu falei: posso. Vamos marcar das 9 até mais ou menos umas 4, 5 horas da tarde. Eu falei: beleza. Mas ele quer entender como é que funciona o imposto de renda, como é que PIS, COFINS, como é que lucro real, lucro prejuízo, porque nós temos as duas. Deixa comigo, né? Um dia, né? E eu já estava bem melhor no português e tal, e ele foi explicar. Eu tinha uma empresa que era lucro presumido, e essa empresa do lucro presumido, que era uma empresa para jogadas contábeis, deu prejuízo. E a empresa do lucro real deu lucro, né? E aí eu fui começar com ele, com lucro real. Aqui deu lucro. Ele falou: entendi. Mas na França também é assim, deu lucro, tem um ajuste fiscal, que é o LALU e tal, paga imposto. Aqui o PIS e COFINS é regime não cumulativo, também não era tão estranho para ele, porque ele tem na IVA, né, que é o nosso IVA de agora. Então, o PIS e COFINS aqui é 9,25, mas você compensa a entrada. Alguns itens você não pode compensar, mas por que não pode compensar? É porque a lei não determina, pô. Você não pode, a lei falou: não pode, acabou. Não, mas eu tenho que compensar, né, para colocar na minha empresa. Mas não pode, a lei não deixa, tal. Fomos para o lucro presumido. Aí a empresa do lucro presumido deu prejuízo. E pagou o quê? Imposto de renda. Explica agora. Aí eu falei: você é lucro presumido, você pagou imposto de renda. Eu já estou perdida aqui. Mas eu sou lucro presumido, mas eu não tive lucro, eu tive prejuízo. Eu sei que você teve prejuízo, mas o lucro presumido é uma opção, você tem que pagar imposto de renda. Eu não vou pagar imposto de renda porque eu estou com prejuízo. Foi agora danou. Explica pro cara. Você imagina que o cara pirou com a pessoa. Por que aqui você não compensa o PIS que eu fiz? Porque aqui é lucro presumido, é regime cumulativo. Eu não estou entendendo. Eu falei: nem eu fiquei confuso, eu fiquei uma loucura. Né? Quando chegou às 4 horas, o cara estava espumando, eu também. Eu falei: vai dar um piripaque em mim aqui, eu vou saber o que eu sei. Ele piorou, entendeu? Ele não conseguiu entender nada. Lógico, é muito difícil. É uma loucura. Isso vai acabar. Isso vai ser legal. Eu vou perder tempo para estudar coisa. Eu dou um curso, veja bem, eu dou um curso chamado Lucro Real Avançado. Esse curso tem uma carga horária de 60 horas. Você imagina um cara fazer um curso de 60 horas para aprender a calcular o imposto para poder pagar ao governo. Faz sentido isso? Eu me sinto um poço de cultura inútil. Eu sei coisa pra caramba de imposto de renda, mas não serve para nada, só serve aqui. Eu penso um curso, essa cultura inútil, sabe? Se eu for trabalhar em outro país, acabou. Não tem nada disso. É mais fácil. Entendeu? Aproveitando, né? A reforma tributária está ali sobre os impostos do consumo, né? PIS, ICMS, IPI, sim, ISS, e tal. Aí, imposto de renda e contribuição, a gente vê alguma coisa já rolando? O que o professor acha? Eles vão fazer também a reforma. Eu até pensei, tive assim, uma doce ilusão de que eles mexeriam no IR e contribuição, pelo menos no sentido de unificar.
mas eu acho que eles falaram, não, já é muita coisa a reforma tributária, que é o imposto sobre consumo, como você falou. Então, vamos fazer o seguinte, vamos primeiro implementar a reforma tributária nesses tributos que são do consumo, depois a gente vem com IR e contribuição. Então, eu acho que vai ser um segundo momento. A gente vê aí, né? Mexendo no lucro e tal, estudo, proposta, aí para. Não, mas eles vão deixar... Daqui a pouco aparece de novo. Vão não ter, mas eu acho que assim que tiver implementada a reforma tributária e que der certo, eles vão mexer com IR e contribuição. Tem algum tema na sua visão que o senhor acha que tem sido deixado de lado nas discussões? Talvez sim, mas porque nós estamos vivendo em São Paulo. Mas eu não vejo muita gente comentar sobre a Zona Franca de Manaus. Lá é uma área incentivada, continua ainda com incentivo fiscal com relação ao IRPJ, né, contribuição não. Mas assim, lá se fala muito pouco de como é que vai funcionar, apesar que está na lei, como é que vai funcionar a Zona Franca e também a área do livre comércio. Isso está na lei, mas talvez até por uma questão da gente não ter geográfica, a gente não tem muitos aqui em São Paulo, eu não vejo muita gente comentar a respeito dessa questão da Zona Franca. O que a gente acompanha só da questão do IPI, né? Quem concorrer com a Zona Franca vai pagar IPI, mais ou menos assim. E o IPI vai estar suprimido dentro. Mas esse é o único comentário que você faz, né? Você não vê falar, por exemplo, quais são as áreas do livre comércio, qual é a funcionalidade. É óbvio que o IPI, se você, por exemplo, tiver um produto que é produzido na Zona Franca de Manaus, como você falou, lá tem alíquota zero, mas se fora da Zona Franca esse mesmo produto estiver sendo... Só isso que eu escutei também. Esse é o que eu falei. É muito pouco o universo com a nossa Zona Franca, né? Muito pouco. Mas já eu vi... eu não vejo muita... Até porque hoje, assim, nós não temos, dada a loucura que nós vivemos, a gente não vai estudar uma coisa que a gente não usa no dia a dia. Né? Então, talvez seja por isso. Mas talvez lá na região norte, talvez... Isso é o que esteja bombando por lá. Mas aqui, nessa nossa região, não é. Tá muito, falta muito comentário, exceto o IPI, que tem esse comentário que você acabou de colocar. O pessoal fez. Aí dos benefícios, né? Eles vão desacelerando os benefícios e substituindo pelo sistema novo. Vão. E aí dizem que, assim, quem ficar com o bolso furado aqui por causa do benefício, que não vai ter mais incentivo na região, vão fazer uma conta lá, uma compensação pelo FDC, que vai captar recurso para poder subsidiar essas regiões no lugar dos benefícios. Não sei se o professor tem uma visão sobre isso, mas eu acho, bem isso mais na região Nordeste, né? Na região Nordeste. Porque na região Norte, eu não acredito que isso seja feito. É tanto que quando vocês... quando saiu, me parece que a Lei 14598, o que aconteceu? Essa lei, ela acabou com o incentivo fiscal. Né? Ou seja, aquele incentivo fiscal que era do ICMS, inclusive nós tivemos essa lei, que é uma lei ordinária, alterando uma lei complementar, o que não é legal, do ponto de vista constitucional não é legal. Mas o governo lançou uma lei dizendo, olha, é o seguinte, porque a lei diz o seguinte, qualquer benefício fiscal de ICMS é considerado subvenção. Depois falou, não, para ser subvenção tem que ter empreendimento, tem que ter isso, tem que ter aquilo. E falou, inclusive eu vou te pegar lá no passado. Se você aproveitou daquele benefício, eu vou te multar. E criou um terrorismo, deu 80% de desconto para quem optasse por regularizar a situação antiga, chamada autorregularização. E eu, inclusive, tive clientes que, a contragosto nosso, ele fez isso. Ele entrou na autorregularização. Então, tributou toda aquela reserva de incentivo fiscal que nós tínhamos com o ICMS, né, pagando o imposto com uma redução de 80%. Na região, fora da região norte, né, ali nós estamos falando dos estados do Pará, do Manaus, Amapá, né, Amazonas, etc. Nessa região, o incentivo eu acredito que vai continuar. Fora dessa região, eu acho que vai valer o que você está falando. Vamos substituindo. Esse fundo aí... Não sei se esse tipo de coisa no Brasil não tende a funcionar bem, porque aí vai existir um time ali que vai mandar no dinheiro, né? E aí vai ter uma conta, tem um comitê do IBS também, né? Para gerenciar, ser uma coisa mais harmonizada, né? Não ter a guerra de briga por alíquota, pela venda e tal. Vai ter um comitê ali para cuidar disso, e a regra vai valer para todo mundo. Aí tem esse fundo. Eu tava tentando entender, assim, mas no Brasil esse tipo de coisa...
tende a não ter muita regra, sabe? Eu acredito. E aí vai ter um recurso que vai ser destinado para esse fundo, e como que ele vai cuidar dessa situação toda complexa que hoje é, né? Eu fiquei pensativo, assim, eu acredito que muita coisa ainda vai vir dali, vai ser instituído, vai ser aprimorado, mas eu, estudando um pouquinho, vi um profissional que eu acho que participou do time, o time técnico, né, da reforma, ele falando sobre isso, que, assim, para todo mundo tentar pôr uma pressão ali, acompanhar isso, porque senão pode ser um lugar de muita corrupção, se não for bem instituído no sentido de como usar o recurso, de como as prefeituras e estados vão poder compensar, né, o impacto econômico que vão ter. Eu acho que nós vamos ter muita briga jurídica nesse sentido. Né? Eu acho que vai dar, assim, a advogada vai achar muita brecha para poder pleitear, né, esses recursos que foram tirados, de fato. Mas eu acredito que o incentivo vai ser tão somente para a região norte. Eu não acredito que deve se estender para o Nordeste. Eu também entendo que o Nordeste tem muitos ambientes ali que precisam ser melhorados e precisa de incentivo. Tem um risco aí, né? Uma das propostas da Lei Complementar 214 é exatamente você aplicar neutralidade. Ou seja, você não deve ter uma decisão, né, tributária em função de um incentivo fiscal. Isso já está bem claro que é a neutralidade. Ou seja, aquele planejamento que eu cansei de fazer, acho que você também fez, né? Você não, porque você não gosta dessa área. Não me incluo. Por exemplo, sair de São Paulo e para Santana vai do para lá, Minas, Espírito Santo. Você vai sair do Nordeste para o Espírito Santo. Essa postura vai desaparecer, porque você vai tributar, né, sempre no destino. Então, essa briga acaba. Agora, eu entendo, eu conheço Manaus, tenho cliente em Manaus, e eu olho para Manaus, é uma cidade que precisa fazer muita coisa ainda, mas eu não acho que é só Manaus e regiões. E a gente poderia pegar como um exemplo os Estados Unidos, né? Não sei precisar a data, mas há muitos anos atrás, os Estados Unidos pleiteavam por jogatinas. O americano gosta de jogar, e Las Vegas era um deserto, né? Las Vegas era um deserto. E ele falou: você quer jogar? Então você vai jogar lá em Las Vegas, porque era um deserto. Hoje você vai para Las Vegas, é uma cidade, inclusive, turística. Né? Não conheço Las Vegas, mas eu tenho um cliente que tem empresa de entretenimento em Las Vegas, ele me conta, né? E você vê, mas lá realmente funcionou. Talvez olhando com essa ótica, a região de Manaus não vai ser esquecida no sentido dos incentivos. Mas outras regiões eu realmente tenho minhas dúvidas. A gente, lá na Juscom, né, como eu comentei com o senhor, a gente já está programando as entregas para início de 2026, em paralelo com as entregas tradicionais. Isso também vai ser uma loucura, né? Vai. E o que o senhor deixa, assim, de recado, dica, orientação para as empresas se prepararem para isso? Olha, eu entendo que as empresas de contabilidade vão ter um momento de penúria. Uma delas é exatamente fazer esse paralelo. E não é só isso, né? A partir, né, da entrada em vigor da Lei Complementar 214, nós vamos ter um problema sério para os escritórios, para as empresas de contabilidade, que é, todo mundo agora passa a ser regime não cumulativo. Então, exceto as empresas do Simples, que podem ser ou não por opção. Então, se você é empresa do Simples Nacional, você pode optar pelo regime cumulativo, né, que você já é cumulativo, ou você pode optar pelo regime não cumulativo. E aí, obviamente, que requer um estudo, principalmente de quem? Do empresário contábil, porque ele é o Michael Jackson, e eu vejo o empresário contábil como o Michael Jackson nessa situação. Ninguém melhor que nós, contadores. Morra de inveja os advogados. Mas então, veja bem, a gente tem, na verdade, o quê? A gente tem, na verdade, que agora, como todo mundo é regime não cumulativo, vai aumentar, né, o trabalho do empresário contábil. Porque quando eu era lucro presumido, ou simples, ou lucro arbitrado, né, ou eu era, por exemplo, lucro real, regime não cumulativo, eu não tinha preocupação de tomar o crédito da operação anterior. Agora, independentemente da tua forma de tributação, você vai ter que fazer isso. Então, eu sou lucro presumido, mas eu sou necessariamente, obrigatoriamente, um regime não cumulativo. Eu tenho que me preocupar com aquele meu gasto anterior
para tomar esse crédito e pagar somente a diferença. Como o imposto é sobre o valor agregado, eu só tributo aquilo que eu realmente agreguei. Nós não temos essa cultura nas empresas de contabilidade. Os funcionários que trabalham com lucro presumido, com simples, com lucro arbitrado, com RET, eles não têm essa cultura. Por exemplo, nós temos casos no escritório de contabilidade em São Paulo que não trabalha com lucro real. Lucro real é muito complicado, é regime não cumulativo, tem que pegar crédito de PIS e COFINS, CMS. Eu não quero nada disso. Agora tu tá nessa parada aí, meu. E aí? Agora tu tá na roça, porque... Tá todo mundo dentro do mesmo caldeirão. Exatamente. Então, isso sem dúvida vai, de certa forma, aumentar, né, o trabalho do empresário contábil. E isso tem um custo. E o que eu vejo, e você, como é um empresário contábil, eu não sou, nossa empresa é uma empresa de auditoria e consultoria, a gente não faz contabilidade, né, exceto a nossa, mas eu vejo que realmente vai aumentar aí o trabalho dos empresários contábeis, e isso tem um custo. Quem é que vai pagar por isso, né? A gente está lá, pensando. A gente está aí, né, nessa fase. Pois é, né? E na sua visão, quais as áreas dentro da empresa têm que se movimentar para essa adaptação? Fiscal, controladoria, jurídico, todas elas? Eu diria que a TI é uma área que vai Sim. ser bem acionada, e o pessoal da área contábil. Não, o jurídico, hoje você entra na internet, você abre o celular, só dá reforma tributária, curso, né? Tem até padre vendendo curso de reforma tributária. Né? Então, é uma coisa impressionante. Né? Ninguém sabia disso, de repente todo mundo começou a vender. Né? E com o IA é muito fácil, até porque o IA te ajuda. Tem que tomar alguns cuidados, porque às vezes vem coisa lá que não é inteiramente verdade. Mas eu atribuo a maior responsabilidade para contábil de TI. Né? O jurídico, para algumas questões que possam ocorrer, e falar, não mexe no meu queijo, porque eu vou ficar estressado. Né? Isso no jurídico, porque vão ter alguns processos, né? Porque começa, por exemplo, com a virada da chave. Quando a chave virar, né, a Receita Federal ela foi mais condescendente. O que ela fez? Ela falou o seguinte, olha, se você tiver, e tem muitas empresas que têm muito crédito de PIS e COFINS, mas ele sai de cena, mas imagina que eu tenho um crédito brutal aqui de PIS e COFINS. Como é que eu vou lidar com isso? A Receita já disse, você pode compensar isso com IR, com contribuição, com o INSS que não chegou, ou ainda com a CBS. Mas quando você volta para o ICMS, aí danou. E fala, meu amigo, olha que virar a chave, se você tiver um crédito de ICMS, eu te permito a compensação, mas em 240 meses, 20 anos. Eu estou com dinheiro aqui em caixa, eu só posso pagar 240 anos. Aí vai abarrotar os tribunais de ação. Né? Por quê? Porque é sacanagem, né? Sacanagem. Não é nem o 48, né? É 200. Não é nem SIAP, não é nem SIAP, né? É 240 meses. Cara, porra, tá aqui borbulhando, isso é meu. Mas eu te pago isso em 240 meses. 20 anos. Não. Quem viver verá, entendeu? Então, eu entendo que aí vão ter muito BO, né? Com essa questão de... Ou então algumas questões, por exemplo, né? Isso gera crédito, isso gera... Porque hoje, na verdade, você tem o quê? A tributação é ampla. Não se tributa mais receita bruta, não se tributa mais faturamento. Tributa toda a operação onerosa. Então, esse conceito de receita bruta, faturamento, acabou. Tudo que for oneroso é tributado e tudo que não for oneroso, mas previsto em lei, também pode ser tributado. Então, é um outro conceito, é uma outra realidade, é um outro cenário, é um outro tudo. Por fora, né? Tem o valor da operação e o imposto, né? Até pra gente enxergar no final quanto custou. Exatamente. Então é sempre por fora. Hoje a gente tá acostumado a empilhar, né? Sim. Põe o PIS, põe o COFINS, põe o ISS, põe... tudo fora. E agora eu tenho o valor bruto que eu preciso faturar pra ter o líquido, pra depois ainda pagar a conta, pra depois ter o lucro lá embaixo. Total. É assim que a gente aprendeu, vai ter que mudar. Acho que eu vou... E do ponto de vista da política tributária, o que a reforma está sinalizando sobre o modelo de arrecadação e o desenvolvimento econômico que o país quer adotar nos próximos anos? Pois é. Eu vejo assim que nós vamos dar um avanço, porque o primeiro ponto interessante dessa reforma é você não é coibir, né? Porque proibido sempre foi, mas o mecanismo que se tem atualmente, ou com a reforma, para evitar a sonegação. Isso vai ser uma coisa espetacular. Né? Eu tenho um amigo que ele é contador e ele fala, Lorivaldo,
eu vou ter que ganhar dinheiro agora, nem que seja honestamente. Né? Porque realmente há uma trava. Há uma trava. E se você for um cara, que você for um bandido, você vai sair do mercado. Você não vai. Porque eu não compro de você. Se você não me pagar isso via split payment, eu não te compro porque você não traz benefício nenhum. Então, é uma jogada genial. Eu não sei por que o Brasil não fez isso antes. Né? E isso, só o fato de você coibir ou evitar sonegação, isso já alavanca o nosso país. Eu não tenho dúvida disso. E se o nosso governo ele for um cara consciente e verificar que a arrecadação vai aumentar, e vai, e assim, com uma coisa maravilhosa do ponto de vista do governo, porque o que nós fazemos hoje? Eu compro de você, você me gera um crédito de PIS, de COFINS, de ICMS, eu pego esse crédito, aproveito e eu tenho 30 dias para pagar o governo. Eu não pago. Você me deu um crédito. Ou seja, não é o governo que está arrecadando, sou eu, contribuinte. E ficando com dinheiro, que seria do governo. Vai vendo. Hoje, se você, por exemplo, não pagar na plataforma do Split Payment, o que vai acontecer? Se você não paga lá, eu não posso tomar crédito. Vai onerar o próximo, né? Exatamente. Então, isso talvez nós não fizemos isso antes porque não interessava. Não interessava fazer isso. Quem é que vai ganhar com isso? Né? Agora o governo vai, eu tenho absoluta certeza que a economia melhora, você melhora o profissional, porque agora nós vamos estar realmente voltado para estudar contabilidade, estudar um IVA, estudar um fluxo de caixa, estudar um problema estratégico, não mais tributário. E com isso alavancar as empresas. Todo mundo ganha com isso. Né? A sonegação é uma peste. Né? E uns ganham, outros perdem. Aqueles mais espertos, né? Entre aspas, eles ganham. Né? E se não der tempo desse cara poder pagar, ele morre e ficou assim mesmo. Não é? É disso que eu estou falando. Então, essa split payment, isso é de uma inteligência ímpar. E os países de primeiro mundo já são assim. Esses países já estão nesse formato. E nós estamos entrando nisso agora. E nós vamos evoluir, eu tenho certeza. É lógico que eu costumo dizer, é um ditado popular, que antes de melhorar, piora. Nós vamos sangrar até 33. Mas 33 para frente, quando virar a chave, eu acho que a nossa vida passa a ser uma vida mais suave. Muito bem. Do split é um desafio imenso, né? Tecnológico. Claro que o pessoal consegue se apoiar em outras regiões, na Europa, acredito, em outros lugares que já apanharam, então a gente aprende com eles e faz um pouquinho melhor, né? Sim. Meio que é essa a ideia. Só que assim, pelo que eu tentei me aprofundar um pouquinho, ainda não está pensado, né, em todo o projeto do split, todo tipo de transação, porque o mercado de pagamentos, né, é bem amplo, bem complexo. Então não é só o Pix, o boleto e a transferência bancária, são uma série de formas, né, de liquidação de título e contratos. Então o pessoal tem falado que o split vai dar mais as caras final do ano que vem, talvez, porque ainda tem muita coisa, né, para poder aprofundar. Aí, assim, um pouquinho de achismo também. O pessoal tem falado bastante que algumas operações vão ser rodadas como obrigação split payment para questão de informalidade, sei lá, os aplicativos que o pessoal ativa sem nacionalizar o serviço, né, que acaba não recolhendo impostos, etc. Só que também haverão outros tipos e segmentos que a gente não vai provavelmente conseguir fluir o split, que vai ser, né, um sistema como o atual para a gente fazer a confissão do débito lá, depois de tudo que tiver transacionado, e não vai haver split, porque dizem que é meio impossível embarcar o país inteiro dentro do split, é tecnicamente meio impossível. Não sei, né? É uma inovação. Então, não é mundo perfeito, né, Igor? Então acho que tem que esperar até o final do ano que vem, mais ou menos, pra gente ver um pouquinho mais da cara dele, e aí a gente vai avaliar. Porque se colocar o sistema todo no split, não, mas a própria seria uma inovação a lei absurda. 214, ela prevê algumas, que você né, pode não optar pelo split payment. E aí você paga o imposto. Né? Então, assim, essas pessoas... É muito curioso porque, pegando o seu raciocínio, também eu acho
o split rodar 100%. Imagina, é surreal, o cafezinho, né? Que anota surreal, todo mundo ao mesmo tempo, né? Então, mas assim, vai ser uma coisa muito curiosa, porque você vai querer ser honesto. Sim, com porque certeza. Está todo mundo sendo honesto. Eu sou o único, eu quero ser honesto também. Eu estou com medo de ser desonesto sozinho. Quando a maioria é desonesta, eu também quero ser desonesto. Pô, todo mundo é, eu também sou. Agora, só eu, cultural, um grupo de 5%, né, do mundo é honesto. 95% honesto, eu sou desonesto. Não, eu faço questão de ser honesto também. Eu quero ser igual, não quero ser diferente. Lógico que não tem mundo perfeito. Sim, né? Coisas como construção civil, sabe? Sim, que a gente, tentando encaixar dentro do split a construção civil, tentando encaixar, não por conta só da informalidade, mas o ciclo, né? É um ciclo muito longo até gerar receita, o ativo, etc, etc. E aí você não vai necessariamente linkar tudo em alguma categoria para redução ou não redução. Mas há um outro jeito, né, Igor? Eu acho que vai ter outro jeito. Vai ter porque uma imagina, alternativa. Aí eu acredito que o pessoal ainda vai trazer mais do que seria o mundo aí do split para alguns segmentos. Agora acho que no geral assim é muito bom mesmo, tem que rodar. Sim. E tem que ser até impositivo, né, para alguns segmentos assim, pra gente não ter os vícios aí que prejudicaram, né, o mercado até aqui. E qual o espaço dentro da reforma para incentivos dos setores mais estratégicos, assim como tecnologia, indústria verde, educação? Qual então, da educação já tem uma redução significativa dos tributos, dos tributos sobre o consumo. Então, tem incentivo para a educação, tem incentivo para... Quando eu falo incentivo, eu estou falando na questão da alíquota reduzida. Sim. Né? Então, você tem aí a redução para a escola, você tem nível superior, médio, né? Pós-graduação, inclusive. Você tem para a saúde, você tem para alguns segmentos, né? Você já tem esse incentivo, na verdade, não é um incentivo setorial, assim, você vai, ou regional, você vai para o Nordeste, você vai para o Norte, você vai para o Sul, tem isso, não. Assim, eu vou te reduzir sua alíquota de IBS-CBS, de tributo sobre o consumo. Então, já há, né, inclusive, só para você ter uma ideia, a cesta básica tem alíquota zero. Essa foi uma briga que eles travaram, né, no Congresso para poder isentar a cesta básica de IBS-CBS. E tem lá os produtos, né, que constam dessa cesta básica que tem alíquota zero. Isso eu vejo como algo inteligente, racional. E uma outra coisa que eu também vejo como bastante interessante e humana é o cashback. Né? Ou seja, aquela pessoa com baixa renda, ela pode pegar o dinheiro de volta. Se for, por exemplo, a questão da energia elétrica, por exemplo, gás, né? Você pega 100% do que você pagou de tributo que está embutido no IVA. Se não for isso, tem tanto para o IBS como para a CBS, você vai ter uma redução de 20% daquilo que você pagou. É algo nobre. Eu vejo esse pessoal que é mais vulnerável, eles precisam de uma assistência, eles precisam ser assistidos. Ah, mas eu não tenho culpa, você é vagabundo, você não gosta de trabalhar, você gosta de dormir até tarde e tal. Mas você não sabe o que está por trás daquela pessoa, daquela cabeça. Como é que é a formação daquela pessoa para poder estar numa situação dessa? Sou vagabundo mesmo, não quero trabalhar. Mas o que está por trás de mim, né? Qual foi a minha educação? Né? Então, tem que ser assistida, né? E dar condição para que essas pessoas possam evoluir, possam sair desse marasmo, né? Certo? Mas já há, né, inclusive nós temos na reforma tributária tributações específicas, exatamente voltadas para a tua pergunta, que há um incentivo, há uma redução da alíquota, inclusive, né, com relação à nossa categoria de contador, de advogado, de engenheiro, de médico. 30%, né? 30% de redução de alíquota. E nós podemos tomar o crédito pela alíquota cheia. Olha que coisa interessante. Eu estou vendo muitos contadores reclamando, pô, mas eu já fiz até umas contas, né? E eu falei, cara, nós vamos estar zoados nessa reforma tributária, porque vão fritar a gente. Mas se você pegar, né, ela vem em consideração que nós estamos num regime não acumulativo, eu já estou pensando, inclusive, em falar para os funcionários, vocês vão ter que abrir empresa. Porque o CNPJ gera crédito, a pessoa física não gera. Isso vai virar uma pejotização. Maior ainda do que já é hoje. Maior do que já é, o que você está falando. O governo tem que dar um jeito nisso. Porque senão você vai abarrotar os tribunais de quê? Ações trabalhistas. São problemas que vão ter que enfrentar no começo, mas eu acho que em 7 anos, que é de 2026, 27, 28, 29, 31, 32, 7 anos. Então são 7 anos para a gente estar ajustando a casa e quando chegar a 33, quem sabe tudo está rolando. Eu espero que esteja. Até um ponto, né? Essa questão da pejotização, né? É um problema nosso.
Tá até em discussão, né? Se não me engano, o ministro suspendeu aí os processos que estavam subindo para o Supremo para poder rever, discutir, e dar uma jurisprudência para desafogar o sistema. Porque agora vai aumentar. Né? Agora vai aumentar. E lá no escritório, cara, eu preciso do crédito. Agora, olha a meleca, Igor. Você, por exemplo, é funcionário do escritório. Mas é que você é funcionário do escritório, você é uma CLT. Aí eu falo, não, abre uma empresa. Você me gera crédito, só que você não tem crédito. Olha que B.O. Uhum. Olha que B.O. É uma mudança de mentalidade totalmente. Total. Mudança de tudo. É uma mudança maluca. Vai mexer com tudo, com todo mundo, né? E aí, adicionando, né? A gente estava falando um pouquinho antes das equipes aí. Quem que vai mexer com todo mundo no fim? Prioritariamente tecnologia e o técnico, que põe a mão no tributo, que precisa elaborar as coisas. Mas assim, se a gente olhar, quem compra vai ter que saber comprar direito, né? Quem vende tem que saber vender direito. Vai todo mundo ser fiscal de todo mundo. Né? A logística, quem tem empresa de logística vai ter impacto, porque, né, os clientes vão movimentar né, o circuito ali dos produtos de outra forma. Então, acho que o país inteiro, né, vai mexer com todo mundo. Um vai doer o dedo, o outro o joelho, o outro o estômago. Assim, eu sempre que ouvi falar em reforma tributária, eu sempre tive um receio. Por que eu tive receio? Porque sempre que eu ouvi falar de reforma tributária, eles aumentavam os tributos. Aumentavam os tributos, aumentavam a carga tributária. Pô, de novo, isso aí. Essa não. Essa veio para radicalizar. Que dê certo. Que dê certo. Uhum. Eu acho que não tem. Se fizer essa lamança toda e não der certo, não dá para voltar mais. Vai ter que ser assim. Agora já era, né? Vai do jeito que tá, vai arrumando. Vão rolando, faz uma emenda aqui, outra ali, mas não tem mais jeito. Né? E qual recomendação que o senhor dá para os empresários que queiram migrar, né, fazer essa transição para a reforma tributária de forma inteligente? De forma inteligente. Você, empresário que está nos vendo, nos ouvindo, eu acho salutar que você passe a participar de treinamentos. Você não precisa saber calcular o imposto, saber como é que calcula, por exemplo, o IBS, CBS, um PIS, COFINS, um IR, contribuição, não precisa. Mas você precisa conhecer o negócio. Então, nesse momento, eu recomendo que todos os empresários passem a participar de treinamentos. Eu fiz recentemente, aqui do lado, um treinamento para uma empresa que está aqui do lado também. Tinha lá donos de empresas, né, contadores, advogados. Eu dei esse curso de reforma tributária em 8 horas, mostrando o cenário. É óbvio que tinha gente que falou, eu só entendo o contexto, mas quando você entra em cálculo, eu entendo. Pois é, se você não está entendendo, você está normal, fica tranquilo, mas fica aqui para você ver como é que é o tamanho do negócio. Porque se você, por exemplo, é um empresário e não se inteira disso, quando o teu contador for te falar sobre isso, você não vai entender muito o cenário. Então, nesse momento, eu acho, vamos dar as mãos. Empresário, os profissionais que vão militar na área tributária e na área contábil. Porque vai mudar. Né? Por exemplo, eu estou escrevendo um artigo, se vocês quiserem eu posso mandar para vocês. Eu quero, a gente publica lá também. De como contabilizar o IBS e CBS. É um desafio para o contador isso. Eu tive, assim, altos delírios ao escrever esse artigo, porque eu não vou citar nome, eu não tenho procuração, mas eu vi, cara, assim, a nata da contabilidade brasileira em podcast como esse, falando de como contabilizar, e o que eu percebi é que está faltando, talvez, para alguns profissionais, o conhecimento do CPC 32. Eu vi até gente falar, não, você cria um IVA realizar. Não precisa. Não há nada novo por baixo do sol, como já dizia Raul Seixas. Já está tudo pronto. Basta usar o CPC 32, que foi criado para tributos diferidos. Porque agora o IVA, ele é regime de quê? Regime de caixa. Mas eu, como contador, o Igor como contador sabe, nós não podemos registrar pelo regime de caixa, nós temos que aplicar a competência. E como é que eu faço? Eu não consigo dissociar esse troço, a contabilização do regime de caixa. Use e abuse o CPC 32, ele está aí para isso. E o meu arquivo é em cima do CPC 32, que fala de tributos correntes e de tributos diferidos. Ótimo. E muita gente que se interessa um pouco, assim, pela reforma, eu tenho sentido, conversando com o pessoal, de que o contador vai resolver. Deixa que eles se viram lá, deixa que vai mudar, eles se viram, tudo, mas essa capacitação dos empresários, eu acho que vai fazer total diferença para conseguir sobreviver a tudo isso, né? Sim.
É interessante o empresário participar, é interessante o empresário entender, não é entender o cálculo tributário, mas entender como é que o negócio dele vai ser afetado. Isso é importante para ele. Ele tem que parar uma hora. Cara, isso é uma mudança radical demais, né? Sim. A gente falou aqui, né? Pode afetar a logística. Se ele tem um fornecedor muito bom, que não tem um comportamento adimplente com os impostos, pode gerar esse impacto, porque não vai gerar crédito, né? Hoje ele toma crédito, se paga ou não paga o imposto dele, ele toma crédito. Como o professor falou, ele não é adimplente. Não está em positivo split, ele vai ter gestão do próprio tributo, né? Do recolhimento. Se ele não paga o tributo, não tem crédito. Acabou. É isso, simples assim. E aí vem outras coisas, né? O custo do produto que ele tem hoje para o processo dele vai ter o impacto pela reforma de ter um custo tributário maior ou menor, né? Nesse sistema novo. Então, não sabe também. Então, a cadeia anterior influencia, a logística, se ele tem impacto com logística, influencia. A adimplência do fornecedor influencia. Se os fornecedores são todos do Simples, influencia. Tem um monte de coisa, né? Você vai puxando, vai abrindo as gavetas ali, vai aparecendo mais coisas. Então, tem bastante matéria para ser analisada. O que o senhor espera que aconteça nesses próximos meses, até o início, em 2026? O que o senhor tem sentido, assim, de toda a movimentação? Eu sinto que está um burburinho, todo mundo falando de reforma tributária. Nós temos aí muitos professores engajados em passar informação. Eu tenho, assim, observado que o universo dessas escolas livres está aumentando nesse sentido, que é muito bom. E eu recomendo que essas pessoas que estão envolvidos que são empresários, ou não empresários, mas que são contadores, que se interem. Procure cursos, procure palestras, podcast, para se inteirar dessa reforma, porque ela veio, e ela não é de brincadeira, ela veio para ficar, e como já foi dito aqui, ela mexe em toda a estrutura da empresa. Não é só, eu vejo como muito mais amargo assim, a contabilidade, a parte fiscal e TI, né? Mas ela mexe com compra, com venda, com orçamento. E a recomendação é que vocês se interem disso, isso não é brincadeira, veio para ficar. E quanto mais inteirado você estiver com relação à reforma, melhores negócios você é capaz de fazer. Né? Verdade. E não são 10 anos, né? Agora 7,5? 7,5 no período de transição, sim, né? 7,5. 7,5. Então e assim, ela tem uma vantagem, né? Eu não sei, você lembra que você não é tão jovem assim, né? Você é mais jovem que eu, não é tão criança assim. Mas vocês lembram, você não deve lembrar, mas nós vivemos... achou que eu sou mais nova que você. Todo mundo acha. É que você não é da área, né? É que, na verdade, nós vivemos já uma turbulência dessa. Sim. Quando, por exemplo, o Brasil entrou no IFRS, foi publicada a Lei 11.638. E essa lei foi publicada em 2007 e lá em 2008 a Receita Federal criou um troço chamado FCONT, RTT, lembra disso? Nossa. Aquilo foi a loucura que eu já vi no Brasil assim, que mais tumultuou a nossa vida. Eu dei inclusive curso de FCONT, de RTT, até hoje não entendi aquilo, né? E dei curso daquilo, ninguém entendia, mas eu era quem mais sabia, porque eu estudei pra caramba. Então, ó, ninguém sabe aqui. É como, por exemplo, dar um curso de reforma tributária, você vai lá, fica todo mundo assim, te olhando, tudo que você faz, acredita. Daqui a pouco começa a questionar, tal, não, isso é bem assim, eu vi diferente, já li, já estou fazendo isso. Mas hoje você vai dar um curso de reforma. Minha primeira palestra de reforma tributária, todo mundo falou assim, concordando comigo. E achou que eu estava abafando. Eu falei, meu Deus, ninguém está entendendo nada, nem eu. Né? Mas vai melhorar? Vai. Daqui a pouco vai estar todo mundo inteirado. Mas nós vivemos uma febre chamada RTT, que foi de 2008 até 2014. O que fez a lei? A Receita Federal atualmente está congelada. Eu sei que o pau está atorando aqui com o IFRS, você mudou a forma de contabilizar, você mudou a base de cálculo, você mudou tudo. Mas Receita Federal do Brasil, congela atualmente para as regras fiscais válidas até 2007. Do ponto de vista contábil, o pau está atorando, mas do ponto de vista fiscal, atualmente está congelada. Até o quê? Até Receita Federal do Brasil, entender disso. A hora que eu entender, eu crio uma lei e regulamento tudo. Foi a lei 12974. Essa lei foi publicada em 2014 e daí para frente não sai mais o RTT. Porque eu já sei como é que funciona as novas regras fiscais com relação ao IFRS. E graças a Deus, esse período que vai de 2026 até 32, nós não temos um RTT. Né? Felizmente. Mas nós já vivemos isso. Sim. Agora não tem um RTT. Ufa, né?
Igor, se quiser falar alguma coisa pra gente fechar o episódio. Agradecer ao professor, né? Sim. Disponibilizar o tempo dele para vir aqui conversar com a gente e poder revê-lo também foi um prazer. E vou alertar o pessoal de novo. Toda vez que a gente aparece aqui, a gente está falando desse tema. Dá para fazer conta já. Não tem alíquota definida ainda, mas todas essas nuances que a gente tem da reforma, elas já estão aí. Então, se sua atividade vai ter efeito de redução ou não, se seu fornecedor vai te transferir problema, provavelmente sim ou não. Todas essas nuances a gente já tem condição de interpretar, né? Fazer um mapa de calor, pelo menos, ali da onde vai vir a porrada mais forte no primeiro momento. Então, fica aí de novo, mais uma vez, o alerta para olhar para o assunto. Sim, professor, quer colocar mais algum ponto? Agradecer o convite, né? É bom estar aqui batendo esse papo com vocês, né? E espero ter contribuído aí para o alerta, né? Estamos à disposição. E, mais uma vez, obrigado, Igor, obrigado. A gente que agradece. Ficamos muito felizes do senhor ter aceitado o nosso convite e, mais uma vez, foi enriquecedor. Obrigado. Não entendo muito, né? Mas eu já tô ficando especialista em entrando reforma pelos tributária. poros, né? Tô ficando especialista. Porque toda hora, vamos marcar episódio? Não, vamos falar sobre reforma. A gente tem que falar sobre reforma. Agora, vamos bater, vamos bater. Mas eu acho que é importante a gente bater nessa tecla para conscientizar as pessoas, principalmente os clientes, né? Os empresários do Brasil. Muito bem, então é isso, pessoal. Sigam nossas mídias, compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece. Vou deixar aqui os contatos do professor, caso queiram tirar dúvida, conversar com ele, contratar. Posso fazer uma propaganda ou não? Claro, faça. Eu vou estar dando um curso de reforma tributária dia 8, 15 e 22 de julho. Esse curso vai ser um curso online. São 12 horas falando de como contabilizar IBS e CBS e falando de todos os outros aspectos de crédito, de débito, do tributo sobre consumo. Então, um curso que vai das 9 às 13 horas, são 3 quartas-feiras, não sei se é assim que fala, mas já falei. Né? Então, assim, dia 8 começa, né? Dia 8 de julho, dia 15 e dia 22. Portanto, está feito o convite aí. Ótimo. Se vocês quiserem fazer o curso, estão convidados. Vamos... Procure a Devolt Auditores Independentes, que está lá o convite. Eu vou, depois o senhor me passa o link, eu coloco aqui na descrição, vídeo, tá bom? E aí também as pessoas podem acompanhar quando tiver outros treinamentos, tá bem? Maravilha. Então, é isso, muito obrigada e até a próxima.